Olá para você que nos assiste aqui na Rede O Campo. Estamos começando mais um panorama de mercado para te deixar aí antenado sobre as coisas que acontecem no Brasil e no mundo em relação à comercialização dos nossos grãos. E contamos, como sempre, com a parceria aqui do nosso gerente de comercialização da Coopermota, Juliano Plens. Olá, Ju. Olá, Vanessa. Olá, cooperados da Coopermota e clientes e colaboradores. Mais uma semana de informação e uma semana meia curta, né? Isso, nós estamos antecipando, inclusive, aqui, né? Amanhã é feriado. Exato. A gente já está entrando no ar mais cedo para deixar o pessoal todo antenado aqui. E para compor a nossa bancada aqui de analistas de conjuntura, chamamos então o Guilherme Ciocari, da Stonex. Olá, Gui, bom dia. Olá, Vanessa. Olá, Ju. Olá, toda a família Coopermota. Mais uma vez, um prazer estar aqui com todos vocês, antecipando um pouco o feriado aí para divulgar das informações, né? Para deixar o pessoal antenado já, não ficar só pensando em feriado, não. Tem coisas importantes acontecendo que precisam ficar atentos aí para a sua lavoura, né? Para o seu dia a dia. Então a gente Isso aí. começa ainda pela a repercussão ainda dos tarifaços lá que aconteceram lá no governo Trump, né? Que ainda continua aí movimentando as questões. Fala um pouquinho disso, Gui. Isso, eu acho que assim, a gente fecha o domingo ainda com sexta-feira, na verdade, com China e Estados Unidos se bicando ainda, né? E um eleva a tarifa, o outro eleva a tarifa, e no domingo houve a primeira sinalização aí de conversa, né? A China aceitando conversar, pedindo respeito, né? Houve algumas coisas aí que foram faladas que não caíram bem por parte do governo americano. Então, a princípio, né, começa a mostrar um pouquinho de sinalização de conversa. Acabou movimentando um pouco as cotações, subiu um pouquinho, não é que subiu exageradamente, mas subiu um pouquinho, né, numa expectativa que isso possa andar. Fica o ponto, né, fica um sentimento de que algum acordo possa ser desenhado, como foi na Guerra Comercial 1.0, mas só lembrando, né, entre tudo que foi acordado, estava previsto também, né, a retirada de volume de soja, que ao final isso não foi cumprido. Né? Então é importante ressaltar isso, né, que o volume que foi desenhado naquele acordo acabou não sendo cumprido e, obviamente, né, isso acabou impactando as cotações de Chicago. Então, se vai ser a mesma coisa ou não, a gente vai acompanhar, mas olhando para o espelho, né, e olhando para a experiência, para a história que a gente teve, alguma coisa pode evoluir, deve proteger a indústria, o serviço, mas a questão agro, o volume de soja, que no PIB americano, né, não tem tanta representatividade, isso pode ir ficando para trás novamente e focando um pouco mais aqui. Entendi. E aí a gente fica apreensivo também aqui no mercado nacional, Juliano, ou a coisa está evoluindo? Vanessa, acaba refletindo, sem dúvida, na gente, né? Como nós tivemos aí essas 2 últimas semanas nesse alvoroço de taxação, de retaliação e de re-retaliação aí da China para os Estados Unidos, foi benéfico para nós, no Brasil, na América do Sul como um todo, e a gente já imaginava, o mercado já imaginava que existiria mesmo essa iniciação, né, ou essa sinalização de diálogo entre os dois, porque são duas potências mundiais, né? A China importa muita soja dos Estados Unidos, e nesse momento de, vamos dizer assim, agitado, a gente se beneficiou. A China comprou muita soja do Brasil nessas 2 últimas semanas. Essa última semana deu uma certa esfriada, mas a gente imagina que se eles voltarem a negociar, e vão voltar em algum momento, a gente sabe que isso não deve se perdurar por muito tempo, pode esfriar e acalmar os ânimos da China vir originar soja aqui. Maravilha. E aí a gente segue na nossa análise, então, passando para a colheita aqui brasileira, que já está chegando ao fim, Guilherme, como a gente avalia esses impactos aqui para a gente? Isso. Bom, colheita brasileira, bem dizer, ao fim, né? Nesse momento eu estou aqui no Paraná, tem algumas áreas ainda que faltam colher, que eles chamam de soja safrinha, então, por isso, né, bem dizer que a gente já não considera 100% completa a colheita de soja, mas é fato que a safra brasileira vai chegando ao fim, uma safra recorde, né? Novamente, enfatizando esse número, ao redor aí, entre os números que a gente tem aí, mas o nosso 167 milhões e meio de toneladas, praticamente 18 milhões de toneladas acima da safra passada, né? E é interessante notar, né, como o armazenador esse ano soube lidar bem, né, com esse fluxo de
safra, mesmo em algum momento concentrando um pouco mais, né? Parece que o mercado vai se preparando um pouco melhor aí para essas safras robustas aí que a gente vai colhendo no Brasil, né? E na nossa região está completamente já concluída, né, Juliano? Exato, a região que a gente atua aqui, ela já está, a colheita já está definida, já está completa, aí já tem um tempo, né? A segunda safra de milho já está instalada, diferentemente da região, a nível de Brasil, vamos dizer assim. E infelizmente a nossa média de produtividade não foi igual à média de produtividade do restante do Brasil, principalmente Centro-Oeste, Matopiba, lá para cima, né? Que o Brasil vai ter uma super safra de novo, o número da Stonex 167 milhões de toneladas, o SDA 168, mas na nossa região essas colheitas não tiveram uma produtividade tão alta comparada a essas outras regiões, mas foi uma produtividade regular, né? Dentro das possíveis situações que houveram em relação ao clima. Dá para dizer que ainda foi satisfatória, né? Exato. Uhum. E aí a gente segue, então, na nossa análise, passando para a questão, então, da demanda chinesa, aqui olhando para a América do Sul. Acho que o ponto que vale colocar aqui, bom, lá em outubro passado, né, 2024, prevendo, né, uma possível entrada do Donald Trump, o que a China fez foi aproveitar de uma soja americana mais barata, claro, estavam colhendo, né, natural isso, e ir comprando, tentando alongar, né, o seu abastecimento, e eles chegaram um pouco mais tranquilos aqui para a nossa safra da América do Sul. Nesse andar, né, de geopolítica, tarifaço, conversa, depois não cumpre e por aí vai, o que pode acontecer, né, é realmente a China olhar um pouco mais para a soja da América do Sul, em específico, eu diria para a soja brasileira, né? E, obviamente, à medida que vai comprando e olhando já para 25, 26, como ela fez dos Estados Unidos no ano passado, ela deve fazer um pouco mais daqui, né? Então, temos soja, temos um excelente volume. Hoje a gente deve ter ainda umas 85 milhões de toneladas para serem comercializadas, né? Já tem 85 comercializadas e que ainda vão continuar embarcando, né? Então ainda tem um volume expressivo aqui para que possa comprar. A partir disso, né, entrou a situação onde o presidente da Argentina, Javier Milei, ele acabou, né, citando que estava chegando ao fim a redução das retenções dos impostos, né? Então isso faz com que o produtor argentino possa fixar um pouco mais, isso dê teto de prêmio aqui no Brasil, né? Afinal, eu estou tendo mais oferta no porto, no esmagamento ali, principalmente no esmagamento na Argentina, e, obviamente, isso poderia, de certa forma, melhorar um pouquinho o prêmio no segundo semestre. Um ponto que eu quero colocar como consideração, né, quando a gente contabiliza aí custo financeiro, armazenagem, quebra, enfim, hoje a forma de carregar esse estoque, né, pode ser que não compense a alta que a gente possa ver desse prêmio ou em reais por saca, né? Então é importante o produtor estar sempre atento aos seus custos, né? Porque sim, a gente pode ver reais por saca oportunamente melhor, né? Porém, carregar até lá, né? Uma oportunidade de estar com caixa confortável, né? Oportunidade de quitação das contas, uma boa negociação com a Coopermota aí em termos de insumos para o ano que vem. Isso tudo pode ser mais interessante do que propriamente, né, carregar a posição lá para frente diante de um cenário de custos que a gente tem atualmente, né? É mais ou menos que isso mesmo que a gente analisa aqui, Juliano? Essa demanda da China, ela é um fato, né? Nós observamos aí um apetite de compra por parte da China da soja brasileira e da América do Sul. Essa notícia do fim das retenções na Argentina, que são nos próximos 60 dias, se eu não me engano, com certeza vai fazer o agricultor argentino acelerar a venda, pegar melhores condições comerciais. Isso pode, de certa forma, ou não, impactar um pouco nós aqui, porque a China ela vem comprar da América do Sul, seja Brasil, seja Argentina, ela vai aonde estiver com uma condição comercial melhor. Então pode ser que a Argentina
aumente um pouco o volume de exportação, seja de soja ou de farelo de soja, que geralmente ela esmaga lá na região portuária dela e exporta o farelo. Então pode ser que impacte sim. E, de novo, é o reflexo da negociação. Essa demanda chinesa é o reflexo da negociação entre China e Estados Unidos, que vai impactar diretamente na nossa região. Outra coisa que impacta aqui no Brasil são os vencimentos de conta 30/4. A nível de Brasil é aonde todos devem honrar os seus compromissos, e as trades, que são as que exportam, seja para a China, para a Europa, ela sabe disso, então de repente ela acaba alterando esse prêmio aí para poder originar num custo melhor para elas, né, nessa ocasião. Então, a gente pode ser que aconteça isso sim. Boas notícias. Exato. E aí, ainda nessa sequência de boas notícias, a gente passa para o Guilherme aqui para a gente falar sobre a questão dessa margem de esmagamento, que ela ainda continua favorável, né? Isso, como a gente ainda tem a Bolsa de Chicago como parte da precificação das commodities, principalmente agrícolas, né? Então o óleo também. No primeiro momento, a gente tem uma sinalização positiva por parte dos Estados Unidos, né? Então o que houve ali foi tributação em Canadá e China. Nada, a gente está falando de óleo de canola e óleo de mostarda de cozinha, próximo de 6 milhões de toneladas que chegavam desses países e que, num dado momento, isso reverte para a demanda doméstica norte-americana. Então, um ponto diferente da guerra comercial 1.0 2018, 2019, 2020 é que o esmagamento cresceu. Né? Então, por parte de políticas de biocombustível, isso suporta um pouco mais possíveis perdas de exportação. E aí, óbvio que, pensando na margem de esmagamento em si, né, o óleo tendo valorizado, isso ajudou. Né? Então, isso acaba favorecendo aí, a margem de esmagamento do soja. Né? Então, isso também é um competidor para o porto aí da China. Né? Então, acho que é importante isso aí também. Maravilha. E aí com reflexos positivos para cá também, né, Juliano? Uma coisa acaba puxando a outra, né, Vanessa? A gente viu um aumento do petróleo aí, né, nesses últimos dias, significativo. Aumento do biodiesel dentro do óleo diesel, e a principal matéria-prima do biodiesel é o óleo de soja, que entra aí na margem de esmagamento. A gente esmaga a soja, que vira farelo e vira óleo. E depois também tem esse apetite da China por soja, grão mesmo, que também faz com que o mercado interno aqui, as esmagadoras, as indústrias, também tem que competir originando essa soja juntamente com a exportação. Que é melhor ela originar agora num preço um pouco mais caro, vamos dizer assim, e ter essa soja aqui do que ter que comprar pós o término da safra aí. Então, nós estamos vivendo um momento bom, né? Estamos aproveitando a onda boa que está passando aí por nós. Legal. Então, a gente já começa nosso olhar para o milho, falando sobre a questão do plantio que está chegando ao fim no Brasil, né, como um todo, Guilherme. Isso, bem dizer agora, quando a gente coloca chegando ao fim, áreas marginais ou ainda alguma questão de pivô, o grosso efetivamente já está andando e já estamos discutindo até mesmo questão de colheita, né? O ponto principal é que o abril, os mapas acumulados mostravam, falando de Brasil, né, menos chuva, principalmente no centro-oeste. Essas chuvas aconteceram até o dia 17 de abril, dia de hoje, né? Interessante notar que há previsões até dia 2 de maio de chuvas aí das principais regiões produtoras do país, aqui englobando São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e por aí vai, né? Mato Grosso, Goiás. Então, por hora, né, essas áreas marginais que a gente acaba colocando aqui, mas o principal, efetivamente, plantou dentro da janela. O estado do Mato Grosso do Sul foi interessante, porque teve problema também por parte de clima, soja acabou afetando bastante ali. Eles fizeram um plantio histórico, né, de velocidade aí, né? Então, acabou antecipando a soja, plantou o milho safrinha. Então, grosso modo, a perspectiva por hora de safrinha vai sendo positiva aí em termos de plantio, andamento, perspectivas de chuva agora no final e colheita também, que a gente já deve ter, né, principalmente aí Oeste Paranaense, Mato Grosso, alguma coisa sendo colhida a partir do dia 20 de maio. Maravilha. E aqui o nosso plantio já totalmente concluído, inclusive já estamos em fase vegetativa, né, nossas lavouras. Exatamente, Vanessa. Diferentemente aí
essa expectativa de boas chuvas para o Centro-Oeste, principalmente, que é um dos polos produtores de milho, nós estamos necessitando de chuva, que não é o caos, não vamos trazer o apavoramento, mas se viesse uma chuva, seria muito bom grado para as nossas lavouras aqui. Apesar da definição da nossa lavoura, diferentemente do Centro-Oeste, ela é no mês de maio, né? A gente semeia um pouco mais tarde, mas a gente já está necessitando, sim, de um pouco de chuva. Elas estão ocorrendo de formas irregulares. Chove num lugar, não chove no outro. A lavoura vem performando bem, o agricultor fez a sua parte, fez a adubação de plantio, adubação de cobertura. A gente vê as lavouras bem semeadas, né, bem nutridas, mas precisa de água. Então, se viesse uma boa chuva aí para ir até o pré-pendoamento, não seria ruim. Os dias estão mais curtos. Isso ajuda na retenção de umidade. Está amanhecendo alguns locais um pouco nublado, tem a neblina, né? A neblina, exato. E tudo isso ajuda para a lavoura, mas precisaria, sim, um pouco de chuva para a gente entrar numa fase reprodutiva do milho aí. Segundo aí o nosso pessoal da Rural Clima, deve haver mais uma chuva ainda em abril, de forma irregular, como continua sendo, e talvez mais alguma coisa em maio, mas bastante ainda incipiente. Não deve ser uma chuva muito forte, não. Depois, sem chuvas. Exatamente. E é o que precisa. Se a gente tiver uma chuva agora na fase final do vegetativo e depois vir outra chuva na fase de reprodutiva, de enchimento de grãos principalmente, a safra, o milho, nesses dias mais curtos, não perde tanta umidade. Uhum. E aí a gente já segue olhando, então, para a conclusão desse milho que vai ser colhido ainda no final do seu ciclo, que deve, então, pressionar a logística por armazenamento, né, Guilherme? Exato. A gente tem conversado ali, principalmente com o Centro-Oeste, para tentar entender o quanto, nada, a gente está falando só Mato Grosso em 50 milhões de toneladas, né? Então é basicamente metade do safrinha. A gente já começa a ver a sinalização de possíveis problemas, porque tem soja armazenada ainda, né? Uhum. E obviamente essa soja ela deve ter que abrir espaço, né, para uma entrada do milho safrinha. Então, um pouco diferente de como a gente entrou na soja, pode ser que a gente tenha algum problema logístico aí na entrada desse milho safrinha, né, contabilizando aqui principalmente o Centro-Oeste, diante de um tamanho de safra robusto, né, diante de uma comercialização e de um volume que ainda precisa rodar de soja, né? Então essa disputa por espaço ela pode acontecer ali, eu diria de 20 de maio a 25 de junho, principalmente. Você acha que a mesma questão deve ser vista aqui na nossa região? A nossa região ela é bem diferente nesse quesito em relação ao Centro-Oeste, né, Vanessa? A gente não acredita numa dificuldade de armazenagem, né, de armazenamento de grãos de milho. Pode sim, de repente, no pico da colheita lá ter algum gargalo, mas a gente não enxerga, assim, falando como Coopermota, não falando como toda a região em si. A Coopermota ela tem um poder de armazenagem, uma capacidade de armazenagem robusta, que nesses últimos anos a gente conseguiu receber a produtividade, a produção do nosso agricultor, e um forte pilar da cooperativa é carregar esse estoque do agricultor até o dia que ele decide vender esse produto. Então esse é um dos pilares fortes da Coopermota, onde o produtor tem a segurança que ali ele pode armazenar e optar pelo dia da venda, né? Então a gente não está enxergando neste momento um problema de armazenagem, tá? Uhum. Ainda falando sobre a questão de armazenagem, a gente deve inaugurar ainda nesse ano o nosso armazenamento lá em Tupã, que vai ser inicialmente de amendoim, mas também terá capacidade para soja e milho, né? Exato, lá é uma unidade flex, né, que o pessoal está dizendo aqui internamente, que vai poder receber muito moderno. Tanto soja quanto milho e amendoim. Uhum. Tá certo. A gente segue, então, para o nosso próximo tópico, falando das exportações, que ainda estão favoráveis, né, para o produtor, Guilherme. Eu diria que, assim, com essa entrada de safrinha, possivelmente ali esse período mais turbulento de colheita, logística, a gente possa ver, né, realmente preços
barrigando, né? Tem que ofertar isso no mercado para encontrar espaço, né? Aqui a gente está falando generalizado, como o Ju bem disse, não é uma situação Cooper-Mota, mas hoje, se a gente olha, os preços da paridade de exportação são favoráveis, né? Acho que o produtor, ele olhando hoje pelos níveis que a gente tem encontrado de preço, são interessantes, né? Então, eventualmente, a gente buscar ali um pouco de comercialização acaba sendo interessante aí, né? Porque afinal, se a gente olha, dependendo do mês, né? Porto ali, 71 a 74, isso são preços interessantes, né? Eu acho que faz sentido, né? Uma curva cambial favorável, um Chicago alto, um prêmio satisfatório, né? Tudo isso tem dado boas condições de preço para comercialização ao produtor. É um bom momento ainda para fazer aí essa fixação, Guilherme. Sim. Aqui também a gente encontra isso, Ju? Se você analisar o cenário nacional, cai muito bem isso, né? Porque você se seguir para uma safra robusta de milho, uma safra cheia, realmente lá na época de colheita tende esse preço a diminuir, a cair, né? Ter uma leve queda. Aqui regionalmente a gente está na expectativa da chuva para poder tentar enxergar ou ter um norte de níveis de produtividade do agricultor. E lembrando mais uma vez que o estado de São Paulo ele é importador de milho, né? Ele consome mais do que produz. Então, a gente fica meio receoso ainda de falar de precificação e o que a gente orienta o nosso agricultor? A ele olhar para a margem, não para o preço. Quanto que ficou o custo de produção dele ou quanto vai ficar, pensando na questão de fungicida ainda, mas o grosso, o peso maior já foi, que é semente, fertilizante, herbicida, né? Vai ficar só o inseticida, vai ficar só o fungicida agora daqui para frente, vamos dizer assim. A gente orienta ele que ele olhe para a margem e nem tanto para o preço. Quantas sacas ficou o meu custo e nesse preço que está rodando hoje, quantas sacas eu vou ter de margem, né? Vou ter de lucro, pensando assim. É mais uma definição que a gente vê avançar esses níveis de venda antecipada, de contrato futuro, vai estar muito linkado com o índice de chuva. Então, por exemplo, se ocorrer uma chuva nos próximos dias, né, virando o mês, ocorre outra chuva, a gente vê o produtor correndo atrás de precificação para poder garantir esse custo. Então, o nosso perfil aqui ele está muito ligado, muito linkado à chuva, porque o que é o medo do agricultor e ele está correto? Eu vou fazer um contrato e se não chove? Ele já fez ali um seguro agrícola para ficar precavido, protegido de uma frustração de safra, seja de seca ou seja de geada, né? Então, ele está muito ligado ao clima, tanto para a chuva quanto para a temperatura. Maravilha. Atenção e olhar para o macro, né? Olha para si mesmo e compara com o macro. É isso. Aí. Então, com isso, a gente conclui nosso panorama de mercado de hoje. Agradecemos a presença de vocês dois e dos nossos ouvintes e telespectadores que estão acompanhando aqui do outro lado. A gente volta na semana que vem, na sexta-feira, novamente, já sem o feriado, né? A gente espera vocês. Um abraço, boa Páscoa a todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Boa Páscoa.